pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosângela. E daí, como é que foi a experiência da primeira aula de ciências? Vocês gostaram? Espero que sim, porque hoje nós vamos continuar o nosso processo novamente. E hoje a nossa aula é uma aula diferenciada. Nós vamos estudar sobre a Terra, sobre as formas, as estruturas, movimentos da Terra, de como ela é composta e como ela não é e tudo mais, ok? Gente, a questão dos solos, se a gente for pensar na questão dos solos, ele se forma a partir do processo de degradação das rochas terrestres, tá? O que a gente chama de rochas mães. Então, essas rochas mães, elas vão degradando e vão dando origem a tipos de solos, que a gente fala que é uma camada superficial da crosta terrestre, tá? E assim, eles também podem ser divididos em cores. Podem ser divididos em amarelados e avermelhados. Esses amarelados e avermelhados, eles podem também diferir entre escuros e claros. Como assim, professora? De que maneira? Gente, quanto mais avermelhado ou mais amarelado o solo for, mais quantidade de presença de material orgânico, de presença de um tipo de metal que a gente chama de óxido de ferro. E essas quantidades, elas vão variar dependendo da presença ou não desses tipos de materiais. E essas cores também, elas vão variar dependendo da presença ou não, ou das quantidades desses materiais. Por exemplo, o avermelhado mais escuro, ele indica uma forte presença de material orgânico, de argila. O amarelado mais claro, ele já indica uma ausência desses tipos de materiais orgânicos e tudo mais. E a gente pode olhar na imagem que vai passar a seguir, que vocês podem ver essa diferenciação entre solos. Tem o solo mais escuro, que ele vai ter uma presença maior de óxido de ferro. Tem o solo mais claro, que ele tem uma presença menor, ele tem uma ausência desses materiais, então ele vai ser um solo mais pobre. Com isso, ele vai ser um solo mais claro. Aí, exemplo, se a gente pode olhar assim, um exemplo bem clássico para a gente. Um solo pobre de matéria orgânica, um solo pobre de óxido de ferro e de minerais, é a areia. Um solo rico em material orgânico é o quê? São os solos mais utilizados na agricultura, aquele solo mais vermelho, aquele solo mais denso, mais escuro, a terra preta que os pais da gente utiliza na plantação, para fazer horta, que a gente às vezes vai lá e compra a terra preta, ela é bem escura, ela não é preta, porque ela tem uma incidência maior de matéria orgânica, de minerais, de sais minerais. Então, quanto maior a quantidade desse tipo de mineral, mais escura esse solo vai ser, tá? E aí a gente pode diferenciar de que forma esses solos. Nós temos 3 tipos de solos para a gente diferenciar: o arenoso, o argiloso e o umífero. Professora, o que é esse argiloso ou esse arenoso? Que é a nossa primeira classificação. São solos que têm na sua composição principal a areia. Nem a gente vai na praia aqui, a gente vai nas praias aqui da nossa cidade, a gente não percebe que a areia, ela molha mais rápido e ela seca mais rápido também. Por quê? Porque esse solo, ele é mais poroso, os grãos dele são maiores, então a incidência e a passagem de água e de ar por eles é maior. Por isso que a facilidade, tanto dele molhar mais rápido, como ele de secar mais rápido, é mais fácil, tá? Então a gente tem que sempre que perceber que quanto mais areia o solo vai ser, mais fácil de molhar e mais fácil de secar ele vai ser. Tá? Eles possuem na sua composição os grãos de areia que são relativamente grandes, né? A gente pega a areia, a gente consegue sentir os grãozinhos de areia. Então, esses grãos, pelo fato deles serem grandes, maiores, a gente consegue pegar com mais facilidade, pegar um grão sozinho na mão, a incidência da passagem de água entre eles é maior. Então, por isso que a areia, ela molha com mais facilidade e ela seca mais rápido também. Por quê? Pelo fato dela ser mais porosa, dela ter a terra ser um pouco maior, ela vai secar mais rápido e vai molhar mais rápido também. E esse tipo de solo é um solo que? Ele é um solo claro, não é? Ele vai ser um solo que vai ter o quê? Ele vai ter menor quantidade de matéria orgânica e menor quantidade também do quê? De
metais, de sais minerais. Então, a gente chama que os solos arenosos, lugares que são solos arenosos, eles são solos que não produzem, que a agricultura, ele não é favorável à agricultura, tá? Então, são solos mais pobres. Por exemplo, a gente vê que no deserto, qual que é o solo que prevalece no deserto? É um solo arenoso. No deserto a gente tem quantidade de plantas, como a gente tem em outros lugares, como a gente tem no Cantão, como a gente tem na Ilha do Bananal, entre outros, nós não temos, porque é um solo pobre de matéria orgânica. Já o outro tipo de solo, que é o solo argiloso, ele já é um pouco mais escuro, a gente já percebe essa ausência ou essa interferência ou não desse tipo de solo, porque ele tem mais matéria orgânica, ele tem mais nutrientes, então ele é um solo que vai reter um pouco mais de água, ele é um solo que vai ter essa disfunção de quantidade de passagem ou não de água. Então, ele é um solo que vai reter mais líquido, ele é um solo que vai reter mais matéria orgânica, então ele é um solo que a gente chama de denominado impermeável, ele encharca com mais facilidade, ele retém mais água, e quando ele retém mais água, ele retém mais matérias em decomposição e ele retém mais sais minerais, mais matéria orgânica, que vai ser com que esse solo seja um solo mais rico. Já o orgânico, que a gente chama que é o omífero, todo mundo já viu a terra preta, né? Todo mundo já conhece a terra preta e sabe a facilidade dela. Então, sim, se a gente for pegar a terra preta, o que a gente olha? Ela é um solo que ela tem uma composição e ela decompõe muita matéria orgânica. Então, quando ela faz esse tipo de decomposição de matéria orgânica, ela vai ser um solo mais rico. Então, é um solo onde que ele vai ter mais sais minerais, ele vai ter mais ele vai ser mais resistente à passagem de água, ele vai ser mais resistente à composição de matéria orgânica, e com isso ele é um solo mais rico, é um solo mais preparado para a agricultura, para a produção de hortas e tudo mais, ok? E quando a gente pensa, nessa tela nós temos também uma diferenciação de tipos de solos diferentes. Vocês podem estar olhando aí na telinha de vocês, que nós temos 6 tipos de fotinhas diferentes aí. Não sei se vocês já ouviram, já estão percebendo, que a primeira imagem, ela é um tipo de terra, de solo que é predominantemente brasileiro, que nós temos 3 tipos de solo que são predominantemente brasileiros, que é a terra roxa, aliás, 4. O salmourão, o massapé e o aluvial. Cada uma dessas fotinhas aí, elas vão indicar para a gente um tipo de solo diferente. Por exemplo, na 1, é um solo mais escuro, é uma terra mais preta, então ele é um solo mais orgânico, que a gente chama de umífero. Na imagem 2, já é um solo mais ou menos diferenciado, é um solo que a gente percebe que ele retém um pouco mais de água, é um solo mais argiloso. Na imagem 3, é um outro tipo de solo que nós temos muito aqui também na nossa região centro-oeste, no começo da nossa região norte, que é onde está predominante o nosso estado, que a gente chama de salmourão. Quem já não ouviu o pai e a mãe falar assim, fui cavar um poço e estava cheio de pissarra, né? Acho que todo mundo já ouviu falar esse termo ou já conhece. Essa pissarra é esse solo chamado salmourão, que é um solo que ele difere de vários tipos de rochas mães, mas todas à base de granito. Então, ele é um solo que ele é mais pedregulhado, é um solo que ele tem uma diferença, ele tem uma mistura entre a terra roxa e entre essas pedrinhas, e ele é um solo diferenciado também, que a gente chama de massapé. E o aluvial, que é um tipo de solo diferenciado também, que também ele vai ter o quê? Ele vai reter um pouco mais de água e tudo mais, tá? Mas vamos conhecer eles agora um pouquinho mais profundamente. Por exemplo, a terra roxa, ela é um tipo de solo de extrema fertilidade, que contém uma tonalidade avermelhada e ela é predominantemente de locais mais
como que a gente pode dizer, que produzem mais, que tem mais assim agricultura. Por exemplo, o estado do Goiás tem esse tipo de solo, o estado de Minas Gerais, que é um grande produtor de café, tem esse tipo de solo, o estado do Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo, que também são grandes produtores agrícolas, também tem esse tipo de solo. Ele é um solo mais rico, ele tem mais matéria orgânica, ele tem mais tipos de sais minerais, então as plantas, as culturas, elas crescem mais, elas predominam mais e elas são muito mais bem-vindas a esse tipo de solo, tá? Aí o massapé, se a gente for parar para pensar, ele já é um solo, principalmente do litoral nordestino, é um solo um pouco mais, digamos assim, é um solo que tem uma tonalidade diferente, é um solo que tem uma mistura de tipos de solos diferentes também, e ele também tem um pouquinho a base de gnase, que são os granitos. Então é um solo assim meio misturado com pedregulho, com terra vermelha e tudo mais. O salmourão já não, que é um solo mais originário da região centro-oeste. Ele é um solo que a gente chama mais do que, né, da pissarra, que é um solo que também ele é de originária em granífera, né, e ele vai ter essa diferenciação também de terras, né? Então ele vai ser mais pedregulhado. Então ele é um solo que, professora, ele pode ser usado na agricultura? Pode, mas assim, depende muito da cultura que vai ser usada nesse tipo de solo, porque ele não vai se adaptar, e nem toda cultura vai se adaptar a ele por conta da quantidade de sais minerais e tudo mais, tá bom? E os aluviais, que é o quê? Ele é um solo que retém um pouco mais de água. Por exemplo, nós temos um exemplo aqui na nossa região que produz mais arroz, que é a região aqui da Lagoa da Confusão, daquela outra parte ali perto do Parque do Cantão, naquela região ali, que é já um solo mais aluvial. O que que é? É um solo que retém mais água, é um solo de várzea, é um solo que ele vai reter mais água, vai ter uma quantidade maior de água. Com isso, ele vai ser determinado também em alguns tipos de culturas, não todas as culturas, não todas as plantas que vão ser adaptadas a esse tipo de solo, né? Então, assim, são solos diferenciados também. Vocês viram a diferença que a gente tem de solos? A diferenciação que nós temos? Então, assim, o que nós vimos hoje na nossa aula? Nós vimos tipos de solos diferentes, solos arenosos, solos argilosos, terra clara, terra escura, a composição desses solos, como eles são compostos e tudo mais, a questão da predominância da cor entre cada um deles, tá? Que quanto mais escuro, mais rico de sais minerais, mais rico de água, mais rico de materiais em decomposição, quanto mais claro, mais pobre desse tipo de sais minerais e tudo mais, tá? E eles também podem ser divididos em camadas, né? O que são essas camadas? Vamos olhar na imagem aqui que a gente tem, que o solo é dividido em camadas superficiais e subsuperficiais. O que é isso? Gente, é a camada mais superficial da Terra, é essa camada que a gente pisa, tá? E é a camada mais superficial. Ela é o quê? A camada mais profunda da Terra, tá? Então, assim, se a gente olhar na imagem aí, ela tá nomenclaturada de O a R. Vamos começar de baixo para cima para a gente entender? Olha lá a letra R, lá no finalzinho. Ela é chamada o quê? De rocha-mãe. Ela é submetida ao intemperismo e à degradação que compõe e origina o solo. Lembra quando eu falei que o solo é formado da degradação e da sedimentação da rocha-mãe? Então, quando a gente pensa nisso, a gente olha essa imagem, a gente vai pensar lá no fundo da terra e a gente vai vindo ao contrário, vai vindo de baixo para cima. Então, a rocha-mãe é a rocha que origina, tá? Aí, lá na letra C, o horizonte é formado por poucos e degradados, ou seja, a rocha-mãe com a presença de materiais que ainda estão se transformando em solo. Então, quando ela se sedimenta, ela vai ficando mais porosa, vai ficando mais fina e ela vai subindo para a superfície. Isso é com milhares e milhares de anos, até que ela vai para o horizonte B, que é a parte mais degradada da rocha-mãe,
e vai originando para a letra A. O que é a letra A? Olha lá, ó. Primeiro horizonte mineral do solo mais escuro e pode conter mais humus do que os horizontes B e C. Por que os horizontes B e C? Porque eles são as camadas mais internas da Terra. Então, quanto mais interno, mais sedimento ele vai ter e mais originariedade da rocha-mãe. Tá? E a gente chega aonde? Olha lá na letra O. Que é o nosso solo, o solo que a gente pisa, o solo que a gente planta, o solo que a gente utiliza para a nossa cultura, que os animais utilizam para sobreviver, tipo as minhocas, lembra da aula passada que a gente falou sobre as minhocas e tudo mais? Que a gente utiliza para agricultura, que as plantas utilizam tudo. É a camada mais superficial, é essa camada que ela vai ter a diferenciação entre as rochas, tá? Lembra que a Pro falou a questão da cor dos solos?